Fala 702, tudo bem? Galera, eu tô passando só para dar aquela ajudada, tá? Na galera que ficou de Ares, beleza? Aquele help assim final, tá? Então, aqui, eu fiz uma listinha sobre os temas que mais caem para sua prova, e inclusive vão estar aqui embaixo no plural, tá bem? Ah, então, vamos começar por eles, né? O primeiro que eu coloquei aqui é hierarquia urbana, tá? A gente conversou sobre isso antes do nosso recesso, tá? Então eu estou falando basicamente de tipos de metrópole. Que tipos são esses? 1. Cidade global. 2. Metrópole nacional. 3. Metrópole regional. 4. Centro regional. 5. Cidade local. Depois você até vai ter vila, mas é o nível mais básico de todos, tá? Então eu vou focar nesses primeiros que eu trouxe para vocês, tá? Uma cidade global, olha o nome, global, o próprio nome já diz, é uma cidade que influencia o globo, o mundo, beleza? Com seus múltiplos fluxos, suas múltiplas empresas, são cidades que costumam ter bolsas de valores, beleza? Que influenciam o mundo todo de alguma forma, tá bom? Geralmente no aspecto econômico, político, enfim. Tranquilidade? Show de bola. Ei, não viaja. O outro tipo que nós temos é a metrópole nacional. Cara, o nome de novo já te diz. É uma cidade que influencia a nível nacional, o país. Rio de Janeiro é um exemplo, tá? Brasília é um exemplo muito bom também, beleza? Uma metrópole regional é uma metrópole que influencia toda a sua região. Então, uma cidade que influencia, por exemplo, a região sudeste, que influencia a região centro-oeste. Perceba, ela não influencia um conjuntozinho ali de 5, 6 cidades. Não, não, não. É a região inteira. Beleza? Região norte, região nordeste, sul e por aí vai. Beleza? Cidades regionais. Elas não vão influenciar o país inteiro, tá? É a região. Um centro regional é uma cidadezinha que vai até ter uma influência ali naquela região, não tanto quanto uma metrópole regional, mas tem uma influenciazinha ali dentro, tá? É como se fosse uma cidade que influencia a região, porém ela está um degrauzinho abaixo da metrópole regional. Tranquilo? A próxima que eu falei é a cidade local, né? Que é aquela cidade que nem de perto é semelhante a um centro regional ou uma metrópole regional, tá? Mas ainda assim tem alguma influência ali sobre um conjunto de poucas cidades, beleza? É uma cidade que tem uma influência sobre algumas outras cidadezinhas ali no entorno, mas que não chega a ser uma influência tão grande como você teria se ela influenciasse uma região inteira ou um país inteiro, entende? É uma coisa bem menor. Daí a vila, cara, é um aglomerado urbano ali, muito simples, tá? Tanto que eu nem vou abordar com mais detalhes aqui. Tranquilidade? Ei, não viaja. Tranquilidade? Show de bola, tá? Hierarquia urbana, importante para sua prova, tá bem? Olha no caderno, olha no livro, fica a dica. Problemas urbanos, cara, que problemas urbanos são esses? É o segundo tema que nós temos aqui para conversar hoje. Violência. Quais são os problemas que você tem numa cidade? Você vive numa cidade. Quais são os problemas que você vive aqui dentro todo santo dia, cara? Que você vê acontecendo aqui dentro todo santo dia. Violência, trânsito absurdo, e assim, não precisa nem ir muito longe para ver isso, né? Olha para a porta da sua escola, para a rua, né, da sua escola, meio-dia e meio, 5 horas da tarde, 7 horas da manhã, como não fica com um trânsito gigante, entende? Então, trânsito, engarrafamento, beleza? Podemos falar também ilhas de calor, não se esqueça, que aí já é uma questão de problemas ambientais urbanos, né? Mas não deixam de ser problemas urbanos. A gente vai ter outros tantos, como ilha de calor, já falei, chuva ácida, inversão térmica, beleza? Todas são questões aí que é interessante você dar uma estudadinha, uma olhada, tanto no seu caderno como também no seu livro. Já falamos sobre isso também. Beleza? O terceiro tema que eu quero conversar com vocês é fusos horários. Eu vou gravar daqui a pouquinho sobre isso,
tá bom? Então segura aí a ansiedade, a gente já volta para esse tema, que são fusos horários. Eu vou passar para o quarto tema que eu trouxe pra gente agora. Daqui a pouquinho eu volto em fusos, tá? Bora, não viaja. Urbanização brasileira. Cara, você precisa saber o que é a urbanização brasileira. Você não pode ir para a sua prova de Ares sem ter estudado isso. Como ocorreu a urbanização brasileira? Por que ocorreu a urbanização brasileira? Quais foram as consequências desse processo? Diferença entre urbanização e crescimento urbano. Vem comigo. Como que vai ocorrer a urbanização brasileira? Primeiro, a gente tem que dar uma volta no tempo até a década de 1930. Beleza? Por quê? Porque nessa década começa a urbanização brasileira. Getúlio Vargas vai criar as indústrias de base brasileiras. Beleza? Atraindo pessoas do campo para a cidade em busca de emprego, de melhores condições de vida. Na década de 50, JK, Juscelino Kubitschek, abre o mercado brasileiro. Várias empresas multinacionais entram aqui dentro, beleza? E também vão fazer com que pessoas migrem do campo para as cidades, tá? Só que aí, lá na década de 70, principalmente, vai acontecer um fenômeno sensacional, assim, que você precisa ter na sua cabeça, tá? Sensacional não, fundamental, tá? Para o conhecimento dessa matéria, tá? Que você precisa ter na sua cabeça para a sua prova de Ares. Presta atenção em mim, não viaja. Revolução urbana. Ou seja, um conjunto de tecnologias chega no campo brasileiro e substitui a mão de obra humana. Um trator substitui 5 pessoas trabalhando. Beleza? Mais ou menos. Essas pessoas que ficaram desempregadas migram para a cidade porque é a única alternativa que sobra. Beleza? Na década de 70, o Brasil vai se tornar um país urbano. O que é um país urbano? É um país em que a maior parte da sua população está nas cidades. Show de bola? Vamos continuar. Consequências desse processo. A urbanização ela não se deu de uma forma organizada no Brasil. Tá? Então as pessoas que chegavam, elas iam para hotéis de luxo, elas iam para habitações ok, bacanas de serem ocupadas? Não. As pessoas iam para onde dava, para onde era mais barato, para as comunidades, para as favelas, para as encostas de morros. Tranquilo? Então, ocupações com uma infraestrutura muito precária, em locais muito perigosos, tá? Porque choveu, aquele morro vem abaixo, movimento de massa, pessoas que morrem, tá? Corpos hídricos que são contaminados, espécies animais, vegetais que são perdidas, mas principalmente pessoas que morrem por conta desse processo, tá? O inchaço urbano, cidades crescendo cada vez mais, ficando inchadas, superlotadas. E aí vem violência, vem poluição e tudo que a gente já conversou. Tranquilo? E qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Ora, urbanização é quando o número de pessoas nas cidades fica maior do que o número de pessoas nos campos. O que é crescimento urbano? Crescimento urbano é quando o número de pessoas em uma dada cidade vai crescendo ao longo do tempo. Perceba a diferença. Urbanização é quando o número de pessoas nas cidades do país é maior do que o número de pessoas no campo. Beleza? Por exemplo, sei lá, 60% da população brasileira vive em cidades. Ponto. Isso é urbanização. Show? Crescimento urbano é quando, por exemplo, a cidade A está recebendo pessoas, um volume cada vez maior de pessoas. Estamos percebendo um crescimento urbano. É um processo gradual que está acontecendo. A cidade A está recebendo pessoas, logo, a quantidade de pessoas dentro da cidade A está crescendo. Está ocorrendo um crescimento urbano. Tranquilidade? Vou voltar daqui a um segundinho para falar com vocês sobre fusos horários. Não sai daí, tá, gente? Até daqui a pouco. Fala, galera. Como eu comentei com vocês há alguns segundos atrás, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre fusos horários, tá bem? Olha para esse mapa que está aqui na sua tela. O que você está vendo? Um globo, não é? Perfeito. É um planisfério, não é?
o mapa aqui do nosso planeta. Só que olha só, tem várias linhas nele, não tem? E são linhas em pé, não são? São linhas verticais de ponta a ponta. Cada uma dessas linhas, galera, nós chamamos de fusos horários, tá bom? Obviamente que eu estou falando, né, essas linhas verticais são meridianos também, tá? O ponto central é o seguinte, gente. Nós usamos essas linhas em pé que cortam o nosso planeta inteiro de norte a sul, inclusive são 24 fusos, tá? Porque são 24 horas que duram um dia, para que a gente consiga entender que horas são em cada uma das partes do nosso planeta, beleza? É para fazer uma conta, por exemplo, eu estou no Rio, quero saber que horas são no Japão. Eu vou olhando para a quantidade de fusos horários que eu tenho entre o Brasil e o Japão, beleza? Se eu vou para leste, eu aumento 1 hora a cada vez que eu me desloco. Se eu vou para leste, eu diminuo 1 hora. Quer ver um exemplo? Aqui, ó. Digamos que eu esteja aqui, ó, nesse mais um. Tá vendo? Tá até laranja aqui embaixo, ó. Esse mais umzinho, tá? Em algum país aqui que está dentro, desse fuso horário de mais um, tá bem? E aí eu quero ir para uma localidade, um território, um país, sei lá, que esteja aqui nesse fuso horário mais 7, beleza? Um país, um território qualquer, beleza? Um ponto que esteja localizado aqui nesse fuso horário de mais 7. Tá até com uma corzinha verde, ó. Deixa eu ampliar para vocês. Aqui. Eu estava no mais um, não estava? Como é que eu vou saber que horas são no mais 7? Digamos que aqui no mais um, a minha hora seja, sei lá, 2 horas da tarde. Eu vou fazer assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na localidade que está no fuso horário de mais 7, são 8 horas. Pegaram? Agora, de novo. Se estou nesse fuso horário de mais um e eu quero saber que horas são numa localidade que está no fuso de menos 3 aqui, ó. Menos 3. Como é que eu vou fazer? Cara, de novo, são 2 horas e mais um, né? Eu quero ir para menos 3, não é? O que eu vou fazer? São 2 aqui, né? 1, meio-dia, 11 horas, 10 horas. Perceberam o que eu fiz? Eu fui diminuindo 1 hora conforme eu ia para oeste. E eu ia somando 1 hora conforme eu ia para leste. É assim que nós medimos as diferenças horárias entre os mais diversos pontos do planeta a partir de fusos horários. Tranquilidade? Ei, tranquilidade? Show de bola, tá? Isso são os fusos horários no planeta. Show? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Brasil. Tem essa imagem aqui, esse mapa que eu achei muito interessante, que ele não está com linhas na vertical, porém ele mostra por onde cada fuso passa no território brasileiro a partir de uma diferença de cores, tá? O Brasil, ele começa, ele é cortado por 4 fusos, tá? O primeiro fuso que corta o Brasil é esse de menos 2 horas, que a gente está aqui na nossa figura de GMT-2, tá? Tipo, é que não está aparecendo aqui, porque ele está em cinza e são só as ilhas oceânicas que fazem parte do Brasil. Aqui ele destacou Fernando de Noronha, estão vendo? Então aqui é o primeiro fuso brasileiro. Mais para oeste, nós vamos ter o quê? O fuso horário brasileiro, menos 3. GMT, menos 3 horas, tá? Que é o horário oficial de Brasília, que influencia o país inteiro, tá bem? Depois, nós vamos ter um fuso mais alaranjado, mais escuro, né? Que é o menos 4 horas. E depois, o menos 5 horas, cortando ali o Acre e uma outra porçãozinha ali do território da região norte do Brasil. Tá bem? Esses são os principais fusos que cortam o nosso país, tá? E há pouco tempo atrás, o Brasil tinha apenas 3 fusos. O Brasil já passou por alguns processos, né? Há algumas décadas, o Brasil já tinha 4 fusos, depois ele perde esse último fuso, menos 5, né, GMT, que é onde está o Acre, fica só com 3, e mais recentemente ele retoma
retoma esse quarto fuso, que é o de menos 5 horas, tá? Por que que ele retoma esse último fuso? Porque lembra que eu acabei de dizer que o Brasil ele passa por um processo com esse último fuso? Ele já tinha anteriormente, depois ele perde esse último fuso, depois ele retoma novamente. O que acontece? A galera que morava aqui no Acre vira para o governo brasileiro e reivindica que esse fuso retornasse. Por quê? Porque quando esse fuso cai no passado, as pessoas ficam meio perdidas. Porque eu não comecei dizendo que fusos horários são fundamentais para medir as horas dos mais diversos pontos do planeta? Ora, se você está há anos acostumado com um horário definido pelo seu fuso e você perde esse fuso horário, você fica doidinho. Então, estabelecimentos comerciais começaram a ter muitos problemas, né? Instituições municipais também passaram a ter muitas confusões. Então, o Estado do Acre reivindica a retomada do fuso horário de menos 5 horas e o então governo brasileiro aceita essa reivindicação e retoma esse fuso horário. Tá bem, gente? Gente, espero ter comentado sobre todos os temas cruciais para sua Áries, tá? Nós estamos juntos, confio em vocês, vejam esse vídeo com dicas, peguem o caderno, peguem o livro, esses temas que eu estou colocando aqui são fundamentais e bons estudos, gente. Nós estamos juntos. Valeu!